E aí, pessoal, estamos de volta aí com mais um assunto de direito administrativo. E o assunto que a gente vai abordar no vídeo de hoje será organização administrativa. E esse assunto está aí no edital da PF, que acabou de sair. Esse assunto vai estar no edital da PRF. Esse assunto ele está em qualquer edital de qualquer concurso público por aí, porque ele é um assunto base. Então você precisa compreender esse conteúdo aqui, que é muito importante para qualquer concurso público. E antes de continuar, quero fazer um pedido para você. Se você é novo no canal, faz sua inscrição no canal. Para quê? Para te não perder nenhuma aula de direito administrativo, para te ter chance de gabaritar ali as questões na hora da prova. Então fica ligado e faz tua inscrição. Tranquilo? De boa? Então, voltando ao conteúdo de hoje, organização administrativa. O que eu preciso saber, professor, para a prova de organização administrativa? Precisa saber que, antes de eu falar de organização administrativa, eu tenho que falar o que é o Estado. Por quê? Porque eu falo organização administrativa de quê? Aí eu preciso entender o que é organizado administrativamente. Aí tu vai lembrar que a gente falou na aula passada de Estado, Governo e Administração. E falo novamente para você o que é esse Estado de forma mais resumida. O meu Estado, ele é uma pessoa jurídica de direito público. O meu Estado é uma pessoa jurídica de direito público. O meu Estado ele tem um poder soberano. Então o Estado tem um poder. Qual é o poder? De fazer as suas próprias leis, de impor ali ao particular, ao terceiro, a sua vontade, mesmo que o particular não concorde. Então o Estado ele tem um poder soberano. O Estado ele age na nossa vida de forma suprema. Mesmo a gente não concordando, ele vai fazer o que quiser, desde que respeite os limites constitucionais. Agora, esse Estado, como é que ele usa esse poder? Ele fica só para uma pessoa, só para um grupo, ou esse Estado distribui para alguém para ficar melhor ali a execução desse poder? Como é que ele faz? Fica concentrado ou ele distribui para alguém? E quando eu falo distribui, eu estou falando de descentralizar. A palavra descentralização é distribuir algo a alguém, é repartir algo. Então esse Estado ele centraliza ou ele descentraliza? E é aí que tu precisa saber. E aqui, nesse ponto, a CESP já cobra ali uma questão de prova. E aí, descentraliza ou descentraliza? Gente, o meu Estado Federal, que tem esse poder, ele vai repartir para alguém. Ele vai descentralizar para alguém. Para que ele vai descentralizar? Para os chamados entes federativos. E para você que está estudando Direito Constitucional, quem são os entes federativos? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, o meu Estado Federal vai distribuir o poder para esses entes federativos. Beleza? Então, coloca no teu caderno da seguinte forma, que o meu Estado Federal, ele distribuiu o poder para quem ele distribuiu? Para os chamados entes federativos, que engloba a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Então, cada ente desse aqui vai ter um pouquinho de poder. É igual quando tá ali na tua casa, a tua mãe fala assim: olha, moleque, tu vai pegar, Joãozinho, tu vai limpar o banheiro, Mariazinha vai varrer a casa, o Pedro, ele vai passar pano. Ou seja, pegou o poder e distribuiu um pouquinho para cada um vai fazer uma tarefa, cada um tá responsável por cuidar da casa, só que dentro ali de suas competências. Então, quando eu distribuo as tarefas para meus filhos, saiba que eu estou dando para eles ali uma competência, ou seja, eu estou dando para eles ali prerrogativas para eles fazerem determinadas atividades para buscar o bem comum de toda a minha casa, de toda a nossa casa. É igual o Estado, quando ele distribui um pouco do poder para cada ente, ele fala o seguinte: cada um vai executar uma atividade para quê?
para que todo mundo possa contribuir para o bem-estar social, para que todo mundo possa contribuir para a finalidade principal do Estado, que é o quê? O bem-estar social. Então, esse Estado distribui o poder para cada um. Cada um desses aqui, chamado de entes federativos, vai ter um pouquinho de poder, vai ter um pouquinho de competência. Uns vão ter competências que vai ser para todo mundo, algumas competências serão para todo mundo e algumas competências serão para cada um desses aqui. Mas o que importa é saber o seguinte, que cada um desses aqui tem um pouco de poder chamado de autonomia. Tranquilo? De boa? E como é que a banca cobra, professor? Para te gravar. Estado Federal, o meu Estado, distribuiu, criou a União, distribuiu o Estado, distribuiu ali poder para o Distrito Federal, distribuiu para o município. Quando a banca te fala da seguinte forma, o meu Distrito Federal, ele nasceu com base de uma descentralização. Tá correto? Tá. Porque o Distrito Federal recebeu poder do Estado. O Estado descentralizou, repartiu um pouco do seu poder para cada ente federativo aqui. Agora, o nome dessa descentralização que tu precisa segurar para a prova. Quando o Estado distribui o poder para um desses entes aqui, cada ente ali terá competências próprias, independente da do Estado, porque ele recebeu um pouquinho de poder. Então, quando eu disser que ele recebeu competências, que ele tem competências próprias, que ele nasceu de uma descentralização, eu quero dizer que cada ente nasceu da chamada descentralização política, diferente de descentralização administrativa. E o que significa descentralização política? Cada ente desse aqui tem autonomia para legislar, tem autonomia para escolher seus próprios governantes. Cada município não escolhe seu prefeito, cada estado não escolhe seu governador. Então, isso decorre da autonomia política que eles têm. Cada estado não tem a sua própria constituição, cada município não tem a sua lei orgânica. Então, isso decorre da autonomia política que eles têm. Cada um desses tem autonomia política porque recebeu do meu Estado ali, recebeu do meu Estado esse poder. Tranquilo? Então, tu vai me colocar o seguinte, que quando o Estado distribuiu o poder para os municípios, cada um desses aqui nasceram da chamada descentralização política. Tranquilo? Então, coloca aí no caderno que esses entes aqui nasceram da chamada descentralização política. Então, cada ente desse aqui tem um pouco de poder. E quem diz qual é o poder de cada um? A Constituição Federal. Ela lá que delimita onde cada um vai atuar. Beleza? Tranquilo? O que mais tu precisa saber desse ponto aqui? Que cada ente desse aqui tem autonomia e nenhum está subordinado ao outro. O Estado não está subordinado à União. O Estado do Amapá, por exemplo, ele não está subordinado à União. O Estado do Amazonas não está subordinado à União. Ninguém está subordinado a ninguém. Então, entre esses entes aqui, não há subordinação. Ninguém é subordinado a ninguém. Não há hierarquia. Então, coloque aí que entre esses entes aqui, não há subordinação. Tranquilo? Então não há subordinação. Então aqui já é questão de prova do CESP de organização administrativa. Toma cuidado! Descentralizou o poder e falou dos entes federativos, eles nasceram da descentralização política. Cada um desses tem um poder, vão legislar, vão escolher seus governantes, cada um desses tem um poder. Lembra lá da tua mãe que te dá as tarefas na tua casa. Ah, professor, eu tenho secretária, eu tenho empregado doméstico. Bota o Pernalonga aí nesse vídeo, o Pernalonga debochado, bota. Porque eu não tenho empregado, então eu não tenho lá quando a mamãe fazia, eu passava pano, ou lavava banheiro, eu odiava lavar o banheiro, então eu não tive empregado, então essa concepção de distribuir tarefas aconteceu lá em casa. Então, o meu Estado Federal, ele distribuiu o poder
chamam de descentralização política. Não há subordinação. Tranquilo? De boa? E agora? E agora que tu sabe que o meu Estado é uma pessoa jurídica, que ele distribuiu o poder dele entre os entes federativos, e esse poder se chama de autonomia política, agora tu precisa saber como esse Estado está organizado. Como é que ele está organizado? Aí vem lá o artigo 18 da Constituição Caput, que fala o seguinte, que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, DFs e municípios, todos autônomos no termo desta Constituição. Então, o que isso significa? Que o Estado está organizado de forma política, que o Estado está organizado de forma administrativa. Então, tu vai puxar uma seta aqui. Puxa uma seta e coloca como está organizado, como o meu Estado ele está organizado. Aí vem aqui o artigo 18, o artigo 18 da Constituição Federal e fala que o meu Estado está organizado. De que forma está organizado ou organização política e administrativa. Então veja bem aqui que a Constituição já dá indícios. Então veja, o artigo 18 que fala como é que está organizado o meu Estado, de forma política e de forma administrativa. Está organizado político-administrativamente. Então o que significa? Que há uma organização política, que há uma organização administrativa. E o que vai interessar para nós aqui é essa organização administrativa aqui, porque a organização política é objeto de estudo do direito constitucional. Então aqui vai sobrar para a gente a organização administrativa. Então tu vai colocar bem aqui organização administrativa, ou também chamada de administração pública. Então tu coloca bem aqui um parênteses aqui embaixo, organização administrativa ou a própria administração pública. Tranquilo? E agora isso será o objeto da nossa aula mais especificamente. Mas não esqueça disso aqui, que isso aqui já é questão de prova. É questão de prova. Então o meu Estado está organizado de forma administrativa. De forma administrativa eu falo para ele de administração pública. Administração pública. Tranquilo? De boa. E o que é essa administração pública? Lembra lá que eu falei que a administração pública ele é um aparelho do Estado para quê? Para realizar serviços públicos visando a satisfação da coletividade. Então tu vai colocar bem aqui que a administração pública é um aparelho do Estado. Não mudou de uma aula para outra o conceito. Então coloque aí que essa administração pública, a função dela é prestar serviços públicos, é prestar atividade administrativa. Então coloca aqui que a administração pública é todo aparelho do Estado para realizar serviços públicos. Quem fala isso? Eli Lopes Meireles. Então,
Esse é o conceito de administração pública. Só que aqui é para você ter uma compreensão que é administração pública, esse aparelho. Porque aonde cai mais questão de prova é saber qual é o sentido da administração pública. Ela possui sentido? Quais são esses sentidos da administração pública? É isso que você vai ver. Então copia essa parte aqui, copiou, agora tu vai ver quais são os sentidos da administração pública. Essa administração possui sentidos. O que significa falar que ela possui sentidos? Tranquilo? De boa? Então, a administração pública, vou recolocar para você aqui. Essa administração pública ela é o aparelho do Estado. Essa administração pública ela possui sentidos. Então, a administração pública, tu sabe que ela é o aparelho do Estado. E tu precisa agora saber quais são os sentidos da administração pública. Então, coloca no teu caderno. Coloca no teu caderno que a administração pública ela possui sentidos. E quais são os sentidos da administração pública? Qual é o sentido que você precisa segurar? Quais são as características desse sentido da administração pública? Primeiro tu vai colocar assim, que a administração pública ela tem um sentido subjetivo, também chamado de sentido orgânico, que também pode chamar de sentido formal. As bancas utilizam essas nomenclaturas para falar que a administração pública é o que? Já coloco para você. Então, o primeiro sentido da administração pública é esse, subjetivo, orgânico e formal. Administração pública no seu sentido subjetivo, orgânico e formal. O que você vai colocar aqui? Administração pública no seu sentido subjetivo, orgânico e formal. O que você vai colocar? Que ela é a própria estrutura. Ela é os órgãos, os agentes que trabalham lá dentro. Quem mais? As pessoas jurídicas. Toda a estrutura. Quando eu falo orgânico, eu estou falando de estrutura. Então, o sentido subjetivo, ele é a estrutura da administração. Ele é o conjunto de órgãos, agentes e pessoas. Então coloque no teu caderno aí que o sentido subjetivo da administração fala que a administração é o conjunto de órgãos, agentes, pessoas. Então veja que se eu falo que a administração pública é sentido subjetivo, eu estou falando que é isso aqui, conjunto de órgãos, agentes e pessoas. E qual é o outro sentido da administração pública, professor, que eu preciso saber na hora da prova? O sentido objetivo. Então tu vai colocar aqui que a administração pública pode ser definida no seu sentido objetivo, ou também chamado de sentido material, ou também chamado de sentido funcional. Agora, o que é essa administração pública no sentido objetivo? Aí tu vai colocar que esse sentido, ele é a própria prestação da atividade. É a atividade administrativa. É saber que alguém está prestando uma atividade administrativa. Por exemplo, um serviço público, um serviço de educação, saúde, segurança pública. Então, esses serviços,
eu chamo de administração pública no sentido objetivo. Então coloca no teu caderno que o sentido objetivo ele é a prestação da atividade administrativa beleza. E a banca cobra como, professor? Isso daí, como é que o CESP vai cobrar esse tipo de questão? Vai falar que a administração pública, no seu sentido subjetivo, é a prestação da atividade administrativa? Vai estar correto? Não. A administração pública, no sentido subjetivo, é o conjunto de órgãos. Não é a prestação da atividade administrativa, porque a prestação da atividade administrativa é o sentido objetivo. Então, primeira questão, troca de conceito. Se a banca cruzar esses conceitos aqui, errado, inválido, incorreto. Cruzou, falou que o sentido subjetivo é prestação de atividade administrativa, questão errada. Falou que o sentido objetivo é o conjunto de órgãos, agentes e pessoas, errado. Então, grava bem esse tipo de questão para ti não errar. E o outro ponto, questão mais fácil, que fala que a administração pública, em sentido subjetivo, é o conjunto de órgãos e agentes e pessoas, e a administração pública, no sentido subjetivo, é a prestação de atividade administrativa. Vai estar correto? Vai estar. Então, grava bem que a banca não pode cruzar esses conceitos, porque se cruzar, vai estar errado. Tranquilo? De boa? Ah, professor, não compreendi direito, não compreendi ainda legal. No decorrer das aulas tu vai compreender, porque eu vou te dar exemplos mais práticos. Mas para agora e para acertar a questão, já segura isso daqui. Sentido subjetivo é a própria estrutura. Quando tu vê lá uma secretaria de educação, quando tu vê uma secretaria de saúde, quando tu vê ali aquele prédio, aquela estrutura, saiba que é administração pública em sentido subjetivo. Quando tu vai lá e recebe um atendimento e alguém te atendeu, ou seja, houve uma prestação de serviços, essa prestação do serviço, essa prestação da atividade é o sentido objetivo. Quando tu vê então o prédio com seus agentes públicos lá, aquele órgão, aquela secretaria, toda aquela estrutura, sentido subjetivo. E quando alguém te atende, faz a prestação de serviço, aquele momento ali é o sentido objetivo da administração pública. Tranquilo? De boa? E agora? E agora, tu tem que saber o seguinte, que essa administração pública que tem esses sentidos, ela tem essa estrutura que eu falei. E dentro da estrutura da administração pública tem o quê? Os chamados órgãos públicos. Então, tu vai colocar bem aqui uma seta. E vai colocar o seguinte, como está estruturada essa administração pública. Como está estruturada? Como é que é a estrutura da administração pública? A administração pública está estruturada por meio dos órgãos públicos. Então, tu vai colocar bem aqui que a administração pública está estruturada por meio desses órgãos públicos aqui. E agora, professor? O que eu preciso saber? E agora, a gente vai encerrar esse ponto para ela não ficar muito extensa. E na próxima aula a gente vai falar o quê? O que são órgãos públicos? Como eles são criados? Como eles são classificados? E tu não pode perder essa aula porque a aula é sequencial, tu não pode perder. Então, para a aula de hoje, o que é o Estado, descentralização política, sentidos da administração pública. Fica ligado com esse tipo de questão. Próxima aula, órgãos públicos. Tranquilo? De boa? Então, até a próxima. Fica ligado e bons estudos.